O Comitê de Política Monetária do Banco Central realiza nesta semana a última reunião sob presidência de Roberto Campos Neto para definir a taxa de juros do país. O encontro ocorre depois de uma semana muito conturbada no mercado financeiro, com nova projeção de alta da inflação e disparada do dólar. Misael Mainetti. A última reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, sob o comando de Roberto Campos Neto, vai acontecer com uma certeza no mercado: os juros vão subir mais uma vez. Uma pesquisa do BTG Pactual com investidores e operadores revelou que 78% dos participantes consideram que o Copom elevará a Selic em 0,75 ponto percentual na terça-feira. Ainda de acordo com o levantamento, 77% dos entrevistados mudou o cenário para a taxa básica após o anúncio do pacote de gastos do governo. O economista Igor Sabino avalia, no entanto, que a tendência maior ainda é de uma alta de 0,5 ponto, o que leva a taxa Selic a 11,75% ao ano. Esse aumento é previsto pela necessidade de controle da inflação, né? O Banco Central já declarou que está disposto a adotar uma postura mais contracionista e a expectativa de chegar aí até os 12 pontos, né, seria em janeiro. Então a gente tem aí a expectativa em relação ao mercado financeiro de fechar o ano a 11,75. Outro fator que deve pressionar a inflação nos próximos meses e entrar no radar do Copom é a alta do dólar, que vem batendo recordes, cotado acima dos R$6. O economista André Perfeito avalia que a tendência no Banco Central é de continuar aumentando a Selic, mesmo na gestão de Gabriel Galípolo, a partir de 2025. Muito provavelmente a autoridade monetária vai apertar o ritmo, vai aumentar o ritmo de altas da Selic, né? Hoje em dia o ritmo tem 50 pontos base, né? Mas deve aumentar para 100 pontos base. Isso daí se deve por dois motivos, né? De um lado, esse desconforto a respeito da dinâmica fiscal fez que o dólar subisse muito fortemente. E isso daí acaba retroalimentando, piorando as expectativas do próprio mercado. Então, o que se entende, ou pelo menos o que se percebe agora, é que o ajuste tem que ser mais agudo no curto prazo, para ele ser o mais curto possível. A percepção é que o Banco Central, mesmo na presidência do Gabriel Galípolo, vai jogar com um manual debaixo do braço, ou seja, se as expectativas estiverem desancoradas, eles vão continuar subindo os juros ou mantendo os juros no patamar elevado pelo tempo que achar que for necessário. O economista Pedro Paulo Silveira sinaliza que a tendência de desvalorização do real deve permanecer. Se a economia americana continuar apresentando esse descasamento entre o crescimento dela e o crescimento dos outros países avançados, ela vai drenar muitos recursos para lá. Isso vai fortalecer o dólar, e quando o dólar se fortalece, as nossas moedas, os países emergentes têm a moeda mais enfraquecida. André Perfeito alerta, no entanto, que a manutenção de juros elevados de forma prolongada pode ter efeito negativo na economia. Dependendo da dosagem do remédio, ele pode criar um dinamismo pior a respeito até da percepção fiscal do próprio mercado. E mais do que isso, né? A gente, hoje em dia, em 2024, no pós-Covid, tanto famílias quanto empresas estão altamente endividadas, bem mais endividadas que estavam no período anterior. Então, um processo de alta de juros pode comprometer mais ainda a atividade. Para a maioria dos entrevistados pelo BTG, o aumento dos juros virá numa decisão unânime. Pois é, o mercado está bastante dividido. Hoje o DI Futuro abriu apontando uma alta de 0,75 pontos percentuais na taxa Selic. A taxa Selic, que hoje está em 11,25, chegaria a 12%. Mas tem uma parte expressiva do mercado, da qual eu também participo, que acredita que a alta será de 1 ponto percentual. Com isso, a taxa Selic passaria dos 11,25 para 12,25%. O que tem motivado toda essa alta é a piora do lado fiscal, depois do anúncio do pacote fiscal, a piora das expectativas inflacionárias e, claro, o dólar aí no patamar de 6,10, que também potencializa a inflação. Então, uma parte aí do mercado acredita que o remédio tem que ser bem duro, né? Tem que ser bem forte agora para conter a alta da inflação e ancorar novamente as expectativas inflacionárias.